Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise do canal Descentralizando. Meu nome é Guilherme, hoje é dia 9/6/2022 e eu trago para vocês aqui uma análise do AUD-USD. Tá? Então, meio rapidinho, começando as marcações aqui pelo gráfico semanal, você tem que sempre analisar a estrutura, o que o preço está fazendo num cenário macro para aumentar a tua chance de acertar um trade num tempo gráfico um pouco menor. Tá? Então aqui a gente consegue ver a região de interesse aqui, tá? No gráfico semanal. Veja que aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte. Que ele rompeu e voltou, tá? Então, já vamos analisar isso aí. A gente tem uma outra região aqui em cima, tá? Ó, foi suporte aqui. Para ver que o preço trabalhou para passar aqui, ele foi resistência, resistência de novo no semanal. E daí o preço deu essa acelerada de queda grande aqui no gráfico semanal, e a gente pode marcar uma outra região de interesse aqui, ó. Temos aqui, ó, o preço foi, tá um zoomzinho aqui para vocês, o preço foi suporte aqui, foi resistência aqui, trabalhou, no gráfico diário a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor, foi resistência aqui, trabalhou, tal, voltou, testou aqui, rompeu aquele suporte no gráfico semanal, ele voltou e eu tenho a impressão que isso aqui é uma retração para continuação do movimento de queda. Olhando isso pelo gráfico semanal. Olha, a gente tem esse movimento bem grande de queda aqui, semanal. E aí ele voltou e ele testou essa região aqui, que foi uma região de interesse, tá? E daí ele já deixou rejeição aqui em cima. Essa aceleração grande do preço aqui, essa retração, e agora parece que ele vai dar a continuação do movimento de queda. E no gráfico de 4 horas, então a gente vê a aceleração do movimento de queda. Pode ver como leva bem menos tempo. Isso aqui é uma coisa que o Diógenes fala, questão de velocidade. Olha, ele leva bem menos tempo para percorrer toda essa distância aqui. E olha quanto tempo ele leva para retrair até aqui em cima. Tá? Então, aqui a predominância do movimento é força de queda. A gente consegue desenhar aqui uma figura de retração. Tá? Ó, figura de continuação, a gente pode dizer. Isso aqui é uma bandeira, né? Uma flâmula. A gente tem o movimento de aceleração, trai aqui, aceleração, e daí esse movimento de retração. Então a gente tem aqui o mastro, né? A gente pode considerar, vamos ser conservadores e considerar o mastro da bandeira isso aqui, tá? Como é que a gente opera uma bandeira? A gente tem o mastro e a gente tem a bandeira, retração aqui. A gente faz o mastro do último, como é uma figura de continuação de queda, a gente faz o mastro da última máxima do mastro até a mínima do mastro, antes de começar a retração. E aí a gente projeta, antes do momento, quando o preço rompe a figura de retração, que é a bandeira, a gente pega a nossa projeção e coloca no ponto mais alto aqui do preço, antes dele romper a figura de consolidação. E daí aqui seria basicamente o nosso alvo. Como o preço retraiu até a figura aqui, então a gente pode dizer que ele vai chegar no mesmo nível aqui de baixo. Na verdade, o certo mesmo, você quer pegar essa figura aqui e essa retração aqui, tá? Aqui a gente consegue ver bem melhor. Esse movimento de aceleração aqui bem forte. E a gente tem essa bandeira de consolidação aqui. Tem esse mastro grandão aqui. Daí a gente tem essa retração, uma retração que foi até o nível 50 de fibra, mas eu prefiro olhar as linhas e os níveis de interesse ao invés de olhar níveis de fibra, tá? Mas ele veio testar bem certo aqui e agora ele rompeu. Então, sendo cauteloso e pegando esse mastro menor aqui, sendo conservador e pegando esse mastro menor aqui, daria para uma projeção mais ou menos até onde era o último fundo. A gente consegue reparar aqui também, no gráfico menor aqui de 1 hora, a quebra da estrutura, tá? Ele vem fazendo aqui, ó, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, já tem um fundo na mesma altura, topo mais baixo, e agora então ele rompe essa região aqui, que estava sendo uma região já de suporte, ó. Então a nossa abordagem aqui, ela pode ser a seguinte: a gente pode entrar vendido abaixo da mínima desse candle aqui, esse aqui é no H4 do rompimento, tá? Coloca uma ordem pendente abaixo aqui, protege a operação aqui nesse último topo mais baixo e leva a nossa operação até o nosso alvo, tá?
1,8 de risco. Aqui onde a gente teve, isso aqui é o suporte aquilo do semanal, né? Então aqui pode ser uma boa região para a gente colocar o preço no 0 a 0. Ou a gente pode esperar o preço retrair até essa região aqui que era suporte e agora rompeu. E daí quando o preço retrair aqui, nessa região, a gente pode procurar por algum candle, alguma rejeição que indique uma rejeição e continuação da tendência de queda. Entrando vendido abaixo aqui desse rompimento, a gente coloca uma ordem pendente, o nosso risco-retorno não é tão bom quanto esperar o preço retestar essa região e apresentar alguma rejeição. Apresentando uma rejeição, a gente coloca a nossa entrada abaixo do candle de rejeição e protege ali em cima também. Lembrando que aqui, ó, a gente tem essa região de interesse, bem onde está a linha pontilhada azul. Então, é uma região que é bom ficar de olho para pelo menos colocar o stop no 0 a 0, para não correr o risco dele só retestar aqui e continuar subindo depois disso. Se a gente fosse fazer pelo mastro maior, a nossa projeção seria para essa região aqui embaixo. Tá bom, gente? Então deixem suas dúvidas, deixem que tipo de gráfico vocês querem que eu analise e sugestões de vídeo. Vocês querem aprender sobre indicadores, sobre padrões gráficos, sobre tipos de candle, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.